da CPCOM, feita domingo, né? Hoje é dia 9. Hoje é dia 9, então feita dia 8, gente. Tá quentinha como pão, né? Alguns alunos do YouTube me pediram e a gente está atendendo a esse pedido e não vai ter essa pressa logo de mostrar porque a CPCOM está de parabéns. Fez uma prova mais leve, fez uma prova teve um errinho pequenininho, mas foi uma prova assim que eu não tinha visto ainda uma prova da CPCOM desse jeito. Parabéns, CPCOM, né? Levada à banca. Deixou de ser tão bonito, é levada à banca. Realmente foi uma prova boa. Agora, o seguinte, o que é que você tem a observar, Liette? Essa coisa que o concurso como é que a gente diz? É um mundo o quê? É um mundo sem lei, é uma terra sem dono. Por quê? Porque, de repente, como é que eu faço uma prova de ensino médio igual à prova do ensino superior? Não, que foi a Quadrix que fez, aquela prova que a gente analisou da Quadrix, a prova era igual. Inclusive, 2 pontos, inclusive, a mesma metodologia, o mesmo tipo de questão. A CPCOM fez isso. Nessa prova vocês vão encontrar esse, que eu acho isso um erro. O que é que a Comperv às vezes faz para modificar? Na prova de ensino médio, ela pede oração subordinada, adverbial, temporal. Na prova superior, geralmente pede assim, relação de tempo. É mais interpretação, tá vendo? Ela não pede tanta picuinha. E no fundamental, ela pede picuinha mesmo. Então, o que aconteceu aqui? Fundamental completo vai até a 9ª. E o fundamental incompleto vai até a 5ª, eu acho. Pronto, mais ou menos isso, que eu nunca mais ensinei esse povo, né? E eu não estou muito por dentro, não, mais ou menos isso. Então, tem que haver uma diferença entre essas provas. E não há. Foi a mesma prova para fundamental completo e para fundamental incompleto. Então, quem tem um fundamental incompleto, de certa forma, é prejudicado. Eu acho que a pessoa poderia até implementar um recurso baseado nisso. Como é que eu tenho fundamental incompleto e fiz uma prova que é igual à prova de fundamental completo? Aí a CPCOM errou nisso. E não errou só nisso, não. Errou numa questãozinha, uma besteirinhazinha. Mas, né, a gente tem que avaliar a prova. Então, parabéns, CPCOM, você, ó, tá 10, viu? Só esse negócio de ajeitar a prova, que não é questão só da CPCOM, é de muita gente. Uma pergunta não é redundante, cacimba de dentro? Não, porque assim, pode ser de dentro daquela cidade, de dentro daquele interior. Eu entendi assim. É cacimba de onde? Aquela cacimba que fica fora da cidade, aquela cacimba que fica dentro da cidade. Cacimba de dentro da cidade. Porque vocês sabem que as cacimbas, elas são feitas na periferia, geralmente eram feitas na periferia, né? Então elas ficam fora do perímetro urbano, vamos dizer assim. Então, a cacimba de dentro ficava dentro, era uma cacimba que ficava dentro, e a cacimba de fora era a cacimba que ficava fora daquele perímetro. Eu entendo assim, viu, como Pedro? Mas que realmente a pessoa pode pensar isso. Cacimba de fora, como é que pode ser uma cacimba de fora? Muito bem. Aí vamos para a terceira questão, porque as 2 primeiras foram de interpretação. São 20 questões, foram os 5 textos. Ou mais, viu? 5 ou mais textos. Mas só um texto que não era nem grande, razoável, um texto razoável, não era grande. E outros textos eram a charge, era uma propaganda, um texto publicitário. Não foi uma prova como a CPCOM, como as que eu estava acostumada a ver, não, viu? Me encantei, viu, CPCOM, com essa prova. Então, a terceira questão diz assim, atente os anunciados abaixo e responda o que se pede. Henry, o trabalho por si só é revelador da nossa humanidade. Temos oração cujo sujeito sintático é o trabalho. Quem é revelador? Trabalho. Então, está certo. Então, se está certo esse 1, vamos lá, Rodrigo, chegou a vez da CPCOM, a gente fica assim, né? A gente vai riscar a letra A e a letra E. Vai trabalhar com B, C e D, porque 1 está correto. Então, riscar, você faz isso no dia da prova. Vai resolvendo lá em cima e já riscando lá embaixo. Porque aí você tem muito mais segurança. Aí, então, você risca A e E, porque a 1 está correta. Aí você vai para 2. Um sujeito sem trabalho é impedido de se realizar como homem e cidadão. A palavra destacada se classifica morfologicamente como conjunção. Sim, é uma conjunção aditiva. Então, 2 também está correta. A assertiva 2. Então, como a
A 2 está correta, você tem aí somente na letra C, 1 e 2, tá vendo? Porque não tem 1, 2 e 3. Né? Se tivesse 1, 2 e 3, você ainda iria analisar a de número 3, mas não tem. Então, você já marca a letra C e não precisa analisar o item 3, certo? Não precisa analisar porque você já sabe que se a 1 e a 2 estão corretas, você só tem um correspondente aí que é a letra C. Mas vamos analisar porque a gente está resolvendo a prova. Ele é professor da escola X. O predicado da oração se classifica como verbal. Só fez perder tempo, né? Se fosse lá, ó. Porque quando eu digo ele é professor, aí eu vou para o verbo. O verbo ser. O verbo ser pode ser de ligação. Por que pode ser de ligação, Aliette? Eu aprendi decorando assim. Você está para você continuar a virar. Não, tornar. Não. Você tem que olhar o contexto. Como depois do verbo ser tem um atributo de ele, ou um predicativo, uma qualidade, ou um estado de ele, que é o sujeito, ele tem que ser um predicativo do sujeito. Então isso aí é um predicado nominal. Por quê? Porque todo predicativo do sujeito e do objeto é núcleo do predicado nominal. É outro nome que recebe. Tanto faz você dizer núcleo do predicado nominal, ou predicativo do sujeito, ou predicativo do objeto. Predicativo é núcleo de um predicado nominal. Então isso aí é um predicado nominal, não é verbal não. Tá vendo? Então, realmente, letra C. Você risca lá em cima e você já vem aqui embaixo, né, colocar o risco em cima daquela que você está eliminando, porque você colocou lá em cima se está certo ou errado. E a CPCOM trabalha muito com esse tipo de questão. É o tempo quase todo esse tipo de questão. Ou questões compridas. Mas nessa agora ela maneirou. Não sei se foi porque é para o fundamental, né? Questão 4. Além disso, aí grifa, olha, a nossa capacidade e realizamos. Olhe logo para isso. O que ele quer com isso? As partes destacadas se classificam. Aí um errinho besta mesmo. Mas quando eu olhei, eu nem vi esse I, porque o I lá, sublinhado só um I, a gente quase passa por cima. Ele não colocou em negrito. As outras ele colocou em negrito e sublinhado. Mas o I ele só colocou sublinhado. Do jeito que tá aí, tá vendo? Aí, quando eu olhei lá na prova, eu quase passo por cima. Aí, quando eu fui lá para baixo, 5 classificações de vixe, só tem 4. Aí, quando fui olhar, o I estava só com o grifozinho embaixo, mas não estava em negrito. Mas, como está destacada pelo grifo, né? Então, tá tudo ok. Aí, eu já vou olhar aí, ó. Eu sei, artigo. Artigo eu decorei. A, o, né? As, os, uma, uns, uma, já decorei. E antes disso, substantivo. Então, se antes de substantivo, já sei que capacidade é substantivo. E já sei que nossa é pronome possessivo, né? E já sei que esse I já caiu, né? Já caiu I, né? Que a gente já analisou em outras provas, que a gente sabe que é o aditivo, né? Então essa é a conjunção aditiva. E realizamos, é verbo. Então eu vou ter que procurar lá embaixo, olha. Artigo, pronome, substantivo, conjunção e verbo. Aí eu desço. Quando eu risco a prova com isso, é que eu desço. Artigo, pronome, letra C, artigo, pronome, substantivo, conjunção e verbo. Letra C já marco, porque lá em cima eu risco, embaixo eu já marco, certo? Se eu não tiver muita segurança, eu vou eliminando por isso aqui. Eu sei que não é numeral, esse A, então eu já elimino B, né? Eu sei que esse A pode ser um pronome A, pode, então eu vou olhar isso aí. Então eu posso fazer isso. Eu sei que nossa é um pronome. Aí já elimino o B de novo e já elimino o E, porque eu sei que nossa é pronome, tá vendo? Eu sei que capacidade é substantivo, então eu elimino A, tá vendo? Elimino D. Aí assim eu vou fazendo, se eu não tiver certeza de fazer logo lá em cima, eu vou para baixo e vou eliminando, né, lá o que está lá em cima. Bora para a questão de número 5. O conjunto em que todas as palavras se acentuam pela mesma regra de acentuação gráfica da palavra básicas está na alternativa. Então, básicas é o quê? Proparoxítona. Então, vou lá. Décimo é, retrógrado é, amável é, não. Já paro. Mas trânsito é. Lâmpada é, âmago é, decassílabo é, sábado é, marco letra B. Aí eu vou olhar CDE, vou nada. Eu vou me embora, já vou para a questão número 6, a gente só vai aí olhar. Inexorável, paroxítona. Rádio, paroxítona. Descrédito, proparoxítona. Última, proparoxítona. Intolerável, paroxítona. Lépido, proparoxítona.
Lábaro, proparoxítona. Médico, proparoxítona. Fácil, paroxítona. Trágio, proparoxítona. Vírus, paroxítona. Incêndio, paroxítona. Pronto. Então, realmente, eu marcaria a letra B de bola. Vamos para a sexta questão. Na sentença, ter um ofício é primordial na vida do ser humano. Então, ele destacou ofício, primordial e ser humano. Ele quer sinônimo. Então, eu sei, eu sou falante da língua. Se eu tivesse repetido, fosse uma redação, eu teria trocar. Ter um ofício é ter um trabalho. Ter um trabalho é fundamental na vida do indivíduo, na vida do homem, na vida do ser racional. Pronto. Ofício pode ser também labor, primordial, imprescindível, prescindível, é necessário, podia ser até necessário. Bom, já sei mais ou menos o que é cada palavra, não tem nenhuma palavra de sentido desconhecido para mim, aí eu desço. Labor, sim, primordial, indiferente, não. Trabalho, sim, desnecessário, primordial, não. Labor, sim, prescindível, não, imprescindível. Trabalho, sim, fundamental, sim, homem, sim, letra D de dado, né? Então, marco letra D de dado, porque eu sou falando da língua, eu conheço isso aí, não é tão desconhecido, né? Ainda mais, graças a Deus, foi para o fundamental, né? Incompleto. Vamos para a sétima. Atente aos enunciados que seguem e responder. Tá vendo o errinho? Não podia, né? Ainda está evoluindo, está evoluindo. É atente aos enunciados que seguem para responder o que se pede, ou e responda o que se pede. O médico chegou atrasado à reunião. Então, médico e depois tem medico. Eu não vou perder tempo lendo, não, viu, gente? Quando tá com a palavrinha destacada, eu vou para a palavra destacada. Médico e medico. Ah, eu sei. Médico tá um artigo antes, então é o quê? Substantivo. E medico, eu medico, tu medicas, ele medica. Verbo. Eu já sei. Substantivo, verbo. Então, eu desço e marco letra E. Substantivo e verbo. Mas antes eu risquei lá. Certo? E antes de terminar a prova, eu dou uma laicada. Dê uma laicada aí, né? Se inscreva, porque esse grupo aqui é bom. Você aprende. Vamos para a oitava questão. Aí a oitava questão, se inscreva aqui, né? Se inscreva aqui, dê uma laicada aqui. A oitava questão tem essa foto. Aí, assim que eu olho para essa foto, tem assim, ó, promoção, aniversário. Não tem aniversário. Me chama atenção, aniversário. Grandes descontos, preços de arrasar. Aí tem um errinho em aniversário. Aí embaixo tem assim, João disse, rapaz, tem 2 palavras com erros de ortografia na faixa acima. Pedro, aí Pedro, tu. Aí Pedro retrucou e afirmou, negativo, só tem uma com erro de ortografia. Com base nas afirmações dos meus amigos acima, posso afirmar que é o quê aí? Só tem um, em aniversário. Aí eu desço, já sei, eu desço e vou marcar. Nenhum dos dois tem razão? Não. Pedro, como sempre, né, tem razão. Né? Pedro tem razão? Tem. Já que a única palavra que apresenta erro de ortografia é arrasar? João tem razão? Não. Porque ele disse que tinha mais de uma palavra. Pedro tem razão? Tem. Já que a única palavra que apresenta erro de ortografia é preços? Não. Aniversário. Pedro tem razão? Tem. Já que a única palavra que apresenta erro de ortografia é aniversário? Sim. Então, você marca a letra E e essa aí ficou fácil, né? Como sempre, Pedro acertando. Vamos para outra. Eu fiquei besma. O que é besma, Aliete? É bege misturado com pasma. Porque olha o que foi que eles botaram aí. Juventude Indígena, se dirigindo a uma ministra, Cátia Abreu, dizendo, se agrotóxico não faz mal, então bebe porra. Olha só. Eu digo, uau, meu Deus, aquela pessoa que é, sabe, pudica, né? Aquela pessoa que é, assim, bem envergonhada quando escuta um palavrão, como não terá ficado na hora dessa prova? Jesus, botaram porra na prova, né? Ainda mais que assim, misericórdia!
vai dizer a criaturinha, sangue de Cristo tem poder, né? Eu fiquei besma, né? Eu não colocaria uma questão dessa. Aí diz assim, com relação, nada de política, falar o palavrão. Eu ainda acho essa palavra um palavrão. Com relação à pontuação, aí eu já olho a pontuação. Ficou pior ainda, ó. Inventaram botar palavrão, aí fizeram a coisa horrível. Vou dizer aqui a vocês uma aula de biologia, né? Porra é o diminutivo de esporra. E esporra é o mesmo que esperma. Só que ninguém sabe e enche a boca, fica com isso na cabeça todo o tempo. Então, porra é o mesmo que esperma. Aí, ó, então bebe, porra, tá vendo? Piorou sem essa pontuação. Por quê, hein? Porque ele está chamando o Cátia Abreu de... Ou então está fazendo essa interjeição. Certo? Aí eu teria que ter uma vírgula ali depois de bebe. Então, bebe, vírgula, porra, né? Muito bem. Já sabendo disso, com esse palavrão. Há uma falha que compromete o sentido da oração final, já que deveria haver uma vírgula após a palavra bebe? Sim. Pronto, respondeu, vai-se embora. Né? Tem para que olhar os outros, não, já respondeu, vá-se embora. É isso mesmo, porque se não botar o bebe ali, a pessoa está bebendo aquilo. E se botar a vírgula, está chamando a pessoa daquilo. Né? Então, há uma falha, já que a gente está avaliando a prova, vamos ver a restante. Mas você, no dia fazendo a prova, tendo certeza, não vai fazer isso. Porque, de repente, você pode encontrar alguma coisa que confunda você. Há uma falha, já que deveria haver uma vírgula após a conjunção se, Há uma falha, sim. Já que não deveria haver uma vírgula após a palavra abreu, tem, sim. Há uma falha, já que não deveria haver uma exclamação, tem, sim, está exclamando, é aqueles ais. Né? Olha esse ai todinho. Há uma falha, sim. Já que não deveria haver uma vírgula após a palavra mal, não. Então, erro mesmo, vamos voltar para mostrar. Olha, mal tem que ter a vírgula, se não tem vírgula, de Abel tem, porque é também um vocativo. Cátia Abreu, está se dirigindo a ela, tá vendo? Então, realmente, o erro é não botar uma vírgula depois de bebe, porque aí está mandando que ela beba isso, e não está chamando disso. Ou como uma exclamação, né? Podia ser uma interjeição. 10ª questão. A palavra Cátia Abreu, neste contexto, que não deveria ser neste... Tá, não. Isso é quando a gente copia, e eu nem prestei atenção. A palavra Cátia Abreu, nesse contexto, se classifica morfologicamente como substantivo. Que substantivo? Próprio, Cátia Abreu, né? É próprio, é composto, Cátia Abreu. É o nome dela, Cátia Abreu. É um nome todo, composto, 3 nomes. Então é próprio, é composto, é concreto, que é o mais outro. Próprio se opõe a comum, né? Concreto se opõe a abstrato, composto se opõe a simples, e qual é o tipo de substantivo? Me esqueci agora. Não é coletivo, né? Então, pronto. Vou lá, hoje é tão comprida, vou lá e olhar. Próprio e está no singular. Pronto, marco. Não é Cátias Abreus, né? E mesmo sendo próprio, terminado em S, como Ângelos, como Amadeus, como, diga uma palavra, Isis, mesmo terminado em S, tá vendo? Não é plural, não, porque é uma pessoa só. Então, é próprio e está no singular. Não é abstrato, porque é uma pessoa, é concreto, mas não está no plural, é composto, mas não está no plural, e não é comum, e nem é gênero masculino, porque Cátia Abreu é uma mulher. Muito bem, vamos para o 11º. De novo com a palavra horrível. Essa palavra horrível, a palavra porra, neste contexto, naquele que passou, né? Nesse contexto de uso, pode significar desabafo, pode, descontentamento e ou desagravo marcados pela indignação ou revolta da comunidade indígena frente a uma determinada causa defendida pela ministra. Sim, que é o agrotóxico. Ó, isso é interpretação, tá vendo? Substantivo abstrato. Eu falei, Pedro, obrigada. Né? Falei, abstrato que se opõe ao concreto. E outro substantivo. Aí, realmente, é um desabafo. Realmente diz isso. Não é alegria. É alegria quando a nação nordestina tem mais ouro que a nação brasileira. Aí, o pessoal faz, porra, né? Aí, isso é alegria, tá vendo?
Alegria ou contentamento não é, não. Eles estão com raiva da ministra. Olha o palavrão aí com a ministra. Falar tipicamente. O quê? Não é falar tipicamente indígena, é fala sem esse R. Fala tipicamente. Eu estou errando, tá vendo? Prova de português com erro de português. Fala tipicamente indígena, que marca estado de alegria. Não, alegria não. E nem é fala tipicamente indígena, não. Gíria urbana pode até ser. Adaptada aos falares indígenas? Não. Gíria urbana pode até ser. Adaptada? Não. Então, realmente, você marcaria a letra E um desabafo, um descontentamento, um desagravo, sim. Vamos para a questão de número 12. Na sentença, a gente somos um povo guerreiro. Ah, eu já vou pensando. Olha, isso é uma silepse, tá vendo? A gente somos um povo guerreiro. A pessoa diz a gente, se enquadra no grupo, a gente somos, né? Então, isso é uma silepse. Mas essa silepse marca a ausência de escolaridade. Entenderam isso? Essa silepse, só quem usa é quem não tem um fundamental completo. Então, marca uma falta de escolaridade. Então, é uma variedade social. Aí, Aliette, o que é que você está dizendo isso? Significa que você que tem um curso médio, um curso fundamental completo, um curso superior, você não deve falar assim. Se você falar assim, alguém vai ter a impressão de que você não tem esse curso superior, nem médio, nem fundamental completo. Essa é uma variedade de quem não tem fundamental completo, nem um médio, nem um superior. Não tem. E o que é que tem de variedade? A pessoa assumiu a identidade com a sua fala. Se eu falar assim com vocês, se eu chegasse hoje para vocês e dissesse, né, que a gente hoje vai ter uma aula de língua portuguesa, em que a gente vai, de repente, né, tratar de várias coisas. Aí vocês vão dizer, a Aliette não é daqui, não. A Aliette pode ser da Zona Norte do Rio de Janeiro. Né? Por quê? Porque eu assumi essa identidade. Por meio de quê? Por meio da minha fala, tá vendo? Por causa do xi, né? De pessoas. Ah, então essa é a minha identidade geográfica, a região a qual eu pertenço. Então eu posso falar assim, se eu sou do Rio de Janeiro. Mas como eu não sou do Rio de Janeiro, sou do Rio Grande do Norte, então eu digo, hoje nós vamos ter uma aula de português para tratar de várias coisas, tá vendo? Aí essa identidade minha, a geografia, a minha geografia. Eu posso assumir identidade de idade. Eu não vou chegar para falar para uma pessoa, ei, boizinha, vem cá, só se eu estiver zoando com a cara dela, né? Que eu nem uso zoando, eu digo mangando. Né? Mas se estiver zoando, aí pode dizer, ah, você é cringe? Não, eu sou milênio. Isso aí é o quê? Isso é a linguagem do pessoal muito jovem, adolescente, né? Aí eu não sou adolescente, eu não uso esse vocabulário. Essa é a minha identidade da minha idade, a minha identidade etária. Então, isso é uma variedade diacrônica, indica o tempo, tá vendo? Mas eu tenho ainda outra identidade. Eu tenho a identidade que marca a minha região, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu nasci, o lugar onde eu nasci. E também tem essa identidade que eu acabei de falar, que me indica o tempo, a minha idade, a diacrônica. Mas eu também, se eu digo, em vez de a gente somos, eu digo nós fomos, eu sei que eu digo nós fomos, nós somos, eu já mostro que eu tenho uma escolaridade mais do que, né, um fundamental incompleto. Então, isso é a minha identidade social. Então, a minha variedade social, variedade diastrática. Eu não posso dizer a gente fomos, nem a gente somos, porque ainda mais uma professora de português aí é que pega mal mesmo. Mas isso é uma silepse? É, mas não é norma culta, não. Não é um falar culto. É uma variedade, né, que é usada por pessoas que não têm o fundamental completo. Não tem o fundamental completo. Ainda tem uma outra variedade que a gente já viu, a diacrônica, a diastrática, viu? A diatópica e tem a diafásica. A diafásica é de fases. Então, o romantismo é uma fase, ele fala muito no tu. A gente hoje já fala muito no você. Essa foi a fase romântica. Ou então a pessoa tem as suas próprias fases, como que é uma fase de falar aquela palavra. Tem uma fase agora que a adolescência quase toda usa, inclusive jovens e adultos. Tipo.
Ai, me dá uma agonia quando a pessoa... Tipo. Então, isso é uma fase da língua. As pessoas usam muito tipo. Tem outra, uma fase que está passando que as pessoas usam muito determinadas expressões. Então, essa é a diafásica, que é uma fase que dá a identidade que você está passando por aquela fase. Então, isso aí é uma variedade. Tudo isso eu penso... Obviamente, você não tem que pensar tudo isso na hora, não. Só pensa isso. Ah, é uma forma de falar, de escrever popular, bastante comum, sim, no cotidiano. No entanto, olhe, do ponto de vista... Posso, Pedro? Posso? Posso falar em figura de linguagem? Ok. No entanto, do ponto de vista gramatical, é uma variedade. Então, para quem tem ensino médio superior, isso é erro. Não pode, certo? Aí eu vou descer, já sei, do ponto de vista gramatical. Não apresenta nenhuma falha de concordância? Apresenta, né? Porque é uma concordância feita por uma pessoa de origem humilde. Se ela for rica, é uma pessoa desleixada, porque geralmente rica precisa falar mais ou menos, né? Para quando for falar, a pessoa, aquela pessoa, mas tem dinheiro, né? Mas mesmo assim, né? Então, apresenta uma falha de concordância sim, porque silepse é uma falha de concordância. Algumas são admissíveis e outras não, né? Então, já elimina a letra A. Não apresenta na letra B, não apresenta na letra C, apresenta sim, de acordo com a norma gramatical que foi que ele pediu. Aí, vamos lá. Apresenta um desvio, sim, um desvio, tá vendo? Apresenta. Assim, a sentença deve ser grafada de acordo com a norma culta, da seguinte forma: nós somos um povo guerreiro. Sim, letra D de dado. E a época não está correta. Apresenta. Uma falha de concordância verbal, que é o desvio. Desvio é falha. Assim, a sentença deve ser grafada da seguinte forma: a gente é um povo guerreiros. Piorou. Só faltou juntar agora o agente, né? Ou nós somos uns povo guerreiros, misericórdia. Aí então você não coloca essa letra E, não, é a letra D realmente, porque apresenta. Silepse é um desvio. Sendo que tem o desvio consagrado e o desvio não consagrado. Desvio consagrado é aquele que você pode usar na norma culta. Qual, hein? Os brasileiros somos. Uau, silepse. Essa silepse conhece. Na redação, os brasileiros somos. Uau, conhece. Porque isso é uma silepse culta. Vamos, então, por isso laica, né? Tem que laicar, depois de uma dessa, tem que laicar, tem que se inscrever para aprender esses negócios, para quando cair na prova, você já está fechando a prova. Recebi um recado, de um menino, eu não decorei o nome dele, que pena que eu não decorei o nome dele, que era para dizer aqui. Ele assiste às aulas do YouTube só, não está inscrito no canal, não. E ele disse que fechou a prova, dessa prova CPCOM, ele fechou a prova, ele disse. E disse, graças a Deus, graças às suas aulas. Ele assistiu às aulas todinhas da CPCOM e ele fez a prova e fechou a prova. Está lá no YouTube, nos comentários. Achei lindo, maravilhoso, quase choro. Né? 13ª, olha essa 13ª. Você vai lá em cima e vai embaixo já riscando, fazendo seu raciocínio para estar procurando assim, né, na cabeça. Atenta às sentenças abaixo e responda o que se pede. Houveram muitos problemas, já botam errado aí. Porque o verbo haver aí é impessoal. Quem há muitos problemas no feriadão? Não sei, simplesmente há muitos problemas. Verbo impessoal, transitivo direto. Então houve. Muitos problemas não é o sujeito, para estar flexionando, né? Então bota assim, errado. Em tempos de pandemia, as pessoas deveriam repensar o conceito de solidariedade. Tudo certo. Aí eu boto certo. É 10 horas? Não. São 10 horas da manhã e meu pai não chegou. É errado. Aí eu só estou vendo ali um certo no 2, no restante está errado. Aí ele diz, a alternativa cuja sentença ou cujas sentenças apresentam concordância ou concordâncias, verbais ou verbal, que respeita ou respeitam, a norma culta é que respeita somente o 2. Então, você marca aí a letra A, 2 apenas. Isso. A de amor, estão lembrando aqui do tempo de Xuxa. Viu? Vamos para a 14ª. Essa aí foi fácil. Não foi, botou errado o CE, você já sabe como marca lá embaixo. 14ª, 15ª são de interpretação. Então, a gente vai mesmo para a 16ª. E eu vou dar uma dica aqui muito boa
principalmente para as provas da CPCOM e algumas vezes para a prova de FUNCERN e COMPERV, algumas vezes que eu já vi na prova. Prestem atenção. Distingam regional de coloquial. Como, hein? Olha, doutor, se e mais com i, que obviamente ele quer que seja mas a gente diz mais, e nós, que a gente não diz nós, a gente diz nós. E isso é uma coisa de Brasil. Isso não é coisa de interior. Estão ouvindo? Se isso não é coisa de interior, ou de apenas da Zona Norte, ou apenas da região Norte, isso não é apenas da região Sul, isso não é apenas da região Leste, isso não é apenas da região Centro-Oeste, seja o que for. Isso é uma coisa do Brasil como um todo. Em quase todo o Brasil, as pessoas, quando falam, que diz assim, ó, na fala, tá vendo? Fala, marcas linguísticas presentes na fala. Então, eu falo assim, doutor, só se eu for num discurso, que eu vou dizer doutor, mas falando normalmente no dia a dia, eu digo doutor, rápido, doutor. Eu digo nós, eu digo se, e eu digo mais. Maria caiu mais, se levantou, eu digo mais. Então, isso não é regional, isso é coloquial, isso é do cotidiano, entenderam? Quando é que é o regional? Quando é típico daquela região. Aí, realmente vai ser regional, típico da região. Que quando você diz, a pessoa identifica. Quando você diz Girimum, identifica. Nordeste. Abóbora, identifica. Sul, Sudeste. A diferença de canjica para munguzá, pelo amor de Deus. Você identifica logo quem chama o que tem milho de canjica, você diz logo, sou Sudeste. E o que não tem milho, milho é amassado. Tem milho, mas o milho é amassado, não tem um caroço, é o caroço amassado. Você diz Nordeste, ali é a canjica do Nordeste. Então, isso aí identifica a região. Certo? Você dizer Piá, identifica Rio Grande do Sul. Bichinho, interior, Nordeste, o bichinho, né? Cheiro, um cheiro, é muito Nordeste. Beijo, é muito Nordeste. Então, isso aí, o que for regional, tipifica a região. O que for coloquial, do cotidiano, não tipifica a região, é do Brasil inteiro. Pronto, isso é do Brasil inteiro. Como eu penso nisso, eu vou. É típico apenas de falantes rurais? Não, senão seria regional. São inaceitáveis? Não, eu falo. São aceitáveis e são cabíveis. Mas diz, sobretudo em condições nas quais as conversas se travam entre falando de... Não, da mesma região ou de diferente região, tanto faz, certo? E pão d'água, conheço não, Pedro Lopes, o que é pão d'água? Estou mandando perguntar a você, que é isso, hein, Pedro Lopes, pão d'água? Diga aí logo, eu estou curiosíssima. O que é pão d'água? É fruta-pão, é? Bora, Pedro, diz logo aí que é pão d'água. Carioca diz o quê? Carioca é pão d'água? A pessoa carioca é a pessoa pão d'água? Ou no falar carioca, pão d'água significa o quê? É isso que eu quero saber. Carioquinha. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Então, não é A, porque diz típico de falantes rurais. Não, isso é do Brasil inteiro, então é coloquial, cotidiano, é do falar do dia a dia. Inaceitável? Não. São inteiramente aceitáveis, sim, apenas entre os falantes localizados na zona rural? Não, tem nada a ver com zona rural, não. O pessoal da capital fala assim. D. É típico apenas de falantes urbanos? Não, tanto urbano quanto do interior, de qualquer lugar, o Brasil inteiro fala desse jeito. Então marcou aí, vamos embora. Por que não é A? Porque não é só do rural. Por que não é B? Porque são aceitáveis. Por que não é inteiramente aceitável? Porque não é zona rural. Por que não é D? Porque não é só de falante urbano. Então marcou aí, vamos embora. Aí o que é que diz a ela? São inteiramente aceitáveis, já que fazem parte da grande variação de falares, estão vendo aí os falares, espalhados pelo Brasil afora. Sim, isso é uma coisa do Brasil. Então é o falar cotidiano. É a linguagem oral. A oral não culta, porque tem a oral culta, essa é a oral não culta. Então, isso aí é da linguagem oral, é o falar espalhado pelo Brasil, realmente letra E. Vamos para a 17ª. As palavras, de novo, se, for e nós.
neste contexto, naquele lá, né, do texto, contexto de uso, se classificam morfologicamente nesta sequência. Nesta sim, porque tá vendo a sequência? Se monossílabo, não é? E se pode ser pronome, pode ser conjunção. Não sei. For, deve ser o verbo ir, né? For. E nós, pronome. Então, conjunção, pronome, o primeiro eu vou olhar para não ir para o texto. For, verbo, e nós, pronome. Muito bem, aí eu desço. Pronome, verbo e artigo. Não. Conjunção pode ser, pronome não, porque for é verbo. Conjunção pode ser, verbo pode ser, pronome sim. Letra C, eu não precisei ir ao texto. Se não é nunca o numeral, se nunca é verbo. Então, realmente, letra C. Conjunção, que é o condicional, né? O verbo for, que é o verbo ir, forma verbal for. E o pronome nós, que é o pronome pessoal do caso reto. 18ª, aí tem um texto. Aí eu olho esse texto. Se não for para deixar o seu mozão feliz, a gente nem faz promoção. Que mozão, viu? Aí a gente vai aqui. Sobre a palavra mozão, posso afirmar que eu só dou uma olhada lá embaixo. O que é que ele quer com isso? Se deriva, se deriva. Volto. Faça assim, para já marcar. Mozão vem de quê? Vem de amorzão, não é? Aí essa coisa popular. Em vez de amorzão, diz amor, né? Diz mozão. Em vez de amor, diz mo. Mo, em vez de amor. Tá vendo? Então, amorzão, mozão. É uma coisa afetiva, íntima, né? Então, é uma coisa íntima, afetiva, e de repente não significa que é um homem grande não, viu? Tá no aumentativo, mas aí saiu afetivo. Existe o diminutivo afetivo e o aumentativo afetivo. O que é isso? Quando você diz assim, de repente a mãe de Rodrigo, aqui na minha frente, eu diz assim, meu bebezinho, tem mãe que chama assim, né, com filho. O bichão grandão, às vezes é maior do que ela. Ela diz, meu bebezinho, meu filhote. O cara é maior do que ela. Então, isso não é aumentativo nem diminutivo. Isso é afetivo. Entendeu? Então, esse amozão não é aumentativo, realmente aumentativo, significando aumentativo, semanticamente aumentativo. É um afetivo. O cara pode ser um anão, mas aí a namorada dele diz mozão. Ele desse tamanho. Não, mas é mozão, tá vendo? Eu já sei sobre isso, aí eu volto. Se deriva da palavra mozão, sim. Verbo? Que conversa, mozão, ser verbo? Então, eu vou para B. Se deriva da palavra mozão, sim. Substantivo no grau aumentativo? Não é o grau realmente aumentativo, não. Porque esse amozão pode ser uma pessoa pequena, né? Expressão informal e carinhosa. Sim. Como expressão informal e carinhosa de afeto, sim. Mas realmente não é grau aumentativo aí, não. Isso aí é afetivo, não é um amorzão enorme, não. Não. Aí eu marcaria saber e guardaria. Vou para C. Se deriva da palavra amorzão, sim. Substantivo no grau aumentativo, expressão informal e carinhosa de afeto. Até aí tá igual a outra, mas diz assim agora. Utilizada apenas por falantes de classes sociais mais privilegiadas. Nada. Everybody, every cabra, né? Faz uso disso aí, né? Fazem uso de amorzão e de mozão. Se deriva... Aí, por isso que não é a C, estou guardando a B. Se deriva da palavra amorzão, sim. Substantivo no grau aumentativo, se considerar o grau aumentativo afetivo, sim. Declaração de amor dirigida aos seres amados de grande estatura física, não. Não é a D. Se deriva da palavra amorzão, sim. Substantivo no grau diminutivo, não. Então, realmente, ele quer dizer B. Eu não diria assim, entendeu? Substantivo no grau aumentativo. Ele não está no grau aumentativo. Porque não é o aumentativo de amor. É uma pessoa que você ama. E ela pode ser pequena. Então, por isso que eu não diria grau aumentativo, não. Eu diria no grau afetivo. Certo? Como galinha. Galinha termina em inha. Mas não é o grau diminutivo. Esse sufixo aí não indica que é um galo pequeno, um galo fêmea pequeno, não. Pode ser até uma galinha maior que um galo. Mas é porque aí é o de gênero. Não é um aumentativo nem diminutivo. Inha aí seria um diminutivo? Não, não é. Como gentalha. Gentalha era para ser um maiúsculo de gente. Mas é um pejorativo. Equivale a gentinha, inclusive. Equivale a gentinha. Gentalha hoje equivale a gentinha. Gentinha é diminutivo, gentalha seria aumentativo. Mas quando se usa essa gentalha,
Significa essa gente pequena. Pequena em quê? Em condições econômicas, em conhecimento acadêmico, esse negócio todo. Gente pequena, é inferior nesse sentido de cultura. Então, realmente, eu não colocaria aí grau aumentativo, não. Grau afetivo. Vamos para a próxima, que é a última questão. A alternativa é que todas as palavras apresentam a mesma regra de acentuação de você. Aí eu olho, você, separo, aí vejo que a tônica é a última. Então, oxítona. Se fosse em vô, seria paroxítona. Se tivesse um antes, seria proparoxítona. E antes, né? Não, você só vai última, penúltima, antepenúltima. Então, elas são oxítonas. Então, vou onde tem só oxítona. Café, sim. Experiência, não. Já passo para B. Sopé, sim. Bebê, sim. Também, sim. Rádio, não. Passo para C. Café, sim. Bebê, sim. Filó, sim. Andajá, sim. Vovô, sim. Em D, eu vejo logo pó, monossílabo. Não. E índio, também não. E em E, eu vejo âmago, né, que não é oxítona. Então, realmente, letra C. Café, bebê, filó, andajá e vovó. As últimas sílabas são acentuadas. Não precisa nem saber qual é a regra, basta saber que é oxítona, certo? Então, terminamos a prova agora da CPCOM, né? Deixamos vocês até a próxima aula. Gente, tem alguma pergunta? Tem não? Terminamos aí nesse negócio de pão d'água que fez seu Pedro que trouxe. Pedro vai comer seu pão d'água com café. Tchau, pessoal. Até a próxima. Oi, gente, estamos com novidade, um canal no YouTube. Como é que você faz para acessar? Aqui, muito fácil. É só você colocar youtube.com/professora Aliette. Quando você entrar, então você vai ver lá as vantagens que você vai ter em acessar esse canal. Você tem direito a assistir aula online, você tem direito a participar das aulas, se você se inscrever no grupo. Você tem direito a recurso para a questão que você estiver com dúvida nela. Você tem direito, inclusive, a material. Se você necessitar dele, você pede, a gente manda. Como é que eu sei? Como é que eu faço esse contato com a pessoa? Você tem lá na descrição dos vídeos, você tem lá um e-mail. Então, você entra em contato com a pessoa e você faz toda esse trabalho de se comunicar e ter à sua disposição essas vantagens. Faça essa experiência conosco, venha ficar com a gente e você vai aprender muito mais. Tchau!